Luz na passarela que lá vem tendência. Já parou para pensar que o mercado da moda está sempre olhando para o futuro? No episódio de hoje você entende o motivo e conhece algumas novidades do setor. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Corrêa e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Da escolha dos materiais e processos de produção aos estudos dos comportamentos dos consumidores, o mercado da moda é um setor que está sempre antecipando tendências. E para falar sobre isso, eu vou receber a Caterine Brown, curadora do Hub de Moda, Beleza e Luxo e coordenadora da graduação em Comunicação e Publicidade da SPM São Paulo, e Andréa Meneghetti, coordenadora da pós-graduação em Negócios e Marketing Digital para Moda e Beleza da SPM. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da SPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Kate e Andréia, sejam muito bem-vindas ao Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada. Queridas, vamos começar a nossa conversa, então, falando sobre esse mercado de moda, porque, querendo ou não, é um mercado que ele tende a ser à frente do seu tempo, né? Ele sempre vai aí atrás das novas tendências, cool hunting é uma das profissões mais importantes. Mas eu queria perguntar para vocês justamente quais as tendências que a gente tem, porque, querendo ou não, a gente está vendo, né, recentemente, a gente empurrando um pouco o mercado para essas questões de ESG, essas questões de sustentabilidade. Então, a gente está vendo efetivamente a sociedade ela meio que se afastando do fast fashion, né, pegando um pouquinho mais dessa questão, desse gosto pelo slow fashion, por essa questão, né, de você ir pegar roupa de segunda mão e todas essas coisas. É, por que que o mercado ele tem essa característica de, efetivamente pular na frente de algumas tendências e outros mercados, né, olharem para o mundo da moda e falar: "Opa, espera aí, essa aqui é uma tendência legal, vamos fazer isso também? Porque faz sentido, vamos tal". Vocês acreditam que é o papel da moda olhar para o futuro? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente divide, bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Vamos falar sobre futuro do mercado da moda. Sim. E eu costumo dizer em sala de aula, Caio, quando eu estou com os alunos, que eu divido esse mundo, essa visão, essa perspectiva e contextos de sustentabilidade. Vamos falar de sustentabilidade em moda em 3 níveis. O primeiro nível é os países escandinavos, aonde a gente vê primeiro, onde a gente viu primeiros varejistas de fast fashion levantarem essas bandeiras de sustentabilidade, como o grupo H&M, né? Depois a gente vai para um segundo tier, que eu falo que aí entra Europa, Estados Unidos e tudo mais. Então a gente tem sim iniciativas também muito interessantes dentro do grande varejo americano e dentro do grande varejo europeu para conscientização de um consumo diferente. Aqui a gente não está falando muito da questão de matéria-prima e tudo mais, é muito em relação a será que a gente está, né? Será que esse teu consumo é o desenfreado? Vamos para o fast fashion, vamos para o slow fashion? Então, quando a gente começa a entender um pouquinho se esse consumidor, ele leva para casa dele o produto, para depois onde ele leva. Então, olhando sustentabilidade, associando, fazendo um linkzinho com essas faixas, nesse primeiro nível, a gente tem muitas iniciativas de logística reversa, ou seja, reciclagem. Recycling, né? Upcycling, o que seja feito com aquela peça de roupa, aquele resto têxtil que sobrou. No segundo tier, a gente tem uma iniciativa boa, mas apesar da grande escala populacional, ele não é muito difundido. Então, quando a gente vai ver os números de quem consome mais moda no mundo, China e Estados Unidos. Sim. São os maiores consumidores de moda. Então, a gente ainda tem uma demanda muito exacerbada. Quando a gente vem para o Brasil, e aí eu vou trazer esse contexto para cá com muito cuidado, a gente tem diferentes pesos e medidas. Então, a gente tem grandes grupos que começam, sim, a olhar para práticas de sustentabilidade em toda a sua frente, desde varejistas até indústrias. Então, são dois ou três líderes de mercado, porque você tem que ter muita musculatura, também em termos de negócios, para você investir nisso. Não é o core business. O consumidor brasileiro exige muito pouco das marcas essa responsabilidade. Então, as marcas, né? Você, gestor de marketing lá de uma marca, você fala assim, mas o que eu vou fazer?
O consumidor não está pedindo, para que eu vou gastar a minha verba, que é tão restrita, na moda a verba é restrita de marketing, não tem aquela verba toda. Então, eu tenho uma pequena verba, onde eu vou dosar as minhas iniciativas. Então, esse terceiro tier aqui, que é o público brasileiro, ele ainda tem um grande distanciamento dessa comunicação mais massiva, desse incentivo mais proprietário, né, Déia? Eu acho que para complementar até o que a Kate está falando, que quando a gente pensa em tendência e por que a moda ela pode estar olhando para o futuro, é interessante a gente pensar que a moda ela é um espelho de um presente e olhando já para um olhar de uma vanguarda de futuro. Então, por quê? A Kate falou dos tiers. Quando você pensa numa tendência, ela é uma tendência, primeiro, de comportamento. Depois, ela é uma tendência de consumo. Depois, ela é uma manifestação de um produto que justifica uma tendência. Então, o que a Kate está falando, ela já está numa manifestação de um produto que já está com uma tendência confirmada. E quando a gente olha para a tendência de um valor social e depois do consumo, a gente tem tensionamentos, porque tem um público que está na frente, já querendo o slow, mas tem um público que ainda é o presente, que ainda está no fast fashion ou ainda não está questionando isso. Então, a moda, ela tem esse poder de olhar para esse diagnóstico do cenário social, que a gente fala que é o macro cenário, e ela fala, quem é meu público que está consumindo agora? É o mainstream. Mas quem é o público que está lá na frente? Tem gente que está na frente 10 anos, digo, né, então carro hidrelétrico. Sim. Quem que já consumia? Hoje já está no caldeirão do Hulk lá. Então, já está virando massa. Sim. Então, essa cadeia, ela desce. Então, a moda tem uma lógica que vai para as outras áreas também. Então, tem esse... A gente fala, mas será que está no fast fashion? Será que está no slow? São os dois, porque tem esse tensionamento de público, de valor cultural. E cada um vai consumindo nesses tiers que a Kate está falando. E a indústria responde a isso também. E aí tem tem uma nova classificação que veio agora no State of Fashion, no relatório desse ano, que é o... oh my God, o Ultra Fashion... O ultra fast fashion? o Ultra Fast Fashion, que é a Shein. Sim, exatamente. Que é, de que é outra o dinâmica. Ultra Fast Fashion. Então, que é uma dinâmica muito mais rápida do que o Fast Fashion e com muito maior volume de produto. Sim. Aí você fala, mas espera aí, a gente está falando de consumo consciente em moda, né? De ter um guarda-roupa inteligente. E do outro lado a gente tem um fenômeno de um negócio bilionário chamado Shein, que hoje, ou Shein, para como as pessoas, cada um fala de um jeito, Exato. mas a gente tem esses paradoxos. Então, você tem esse consumidor que está consciente, você tem esse consumidor que busca hoje, e uma atividade que está crescendo muito, consultoria de estilo. Porque ele quer se entender, ele fala assim, ó, se eu souber o que eu vou usar, eu vou consumir mais consciente. Não vou comprar uma peça que eu não vou usar, um acessório que não vai ter nada a ver comigo. Então, são mudanças comportamentais muito fortes que nós, como negócio, que as empresas de moda estão começando a conseguir acompanhar mais rápido. A gente tinha mais dificuldade de acompanhar rápido. E aí, quando você fala se a moda, a pergunta, né, se a moda dita tendências, tem um livro que é O Império do Efêmero, do Gil Lipovetsky. Ele começa o livro dele dizendo: as sociedades viveram milhares e dezenas de anos sem o adorno, sem a necessidade de se distinguir. Depois que vem moda, a moda subsegmenta isso de uma maneira tão intensa que você já perde, né? Você já tem os indivíduos muito mais formados. Mas a moda talvez seja o negócio mais efêmero. Então, por isso que quando a moda faz assim, mas vai durar tão pouco isso, vai durar só 6 meses. Não é uma tecnologia que vai durar anos, né? Não é um desenvolvimento de P&D que vai durar, sei lá, décadas. Aquela coleção vai durar uma temporada. Então, a moda teve ousadia para fazer algo muito efêmero com inovação. E por isso eu acho que a gente, fazendo agora um devaneio aqui com vocês em real time, mas acho que é por isso que a gente consegue que ela é vista como essa indústria tão inovadora. Exatamente. E eu acho interessante justamente isso que vocês mencionaram, né, de que, poxa, na moda a gente tem pouco, né, de verba para comunicação e tudo mais, então a gente precisa utilizar de uma maneira inteligente. E quando a gente pensa na gestão dos negócios,
e na comunicação efetiva desse setor, o que tem de novo, né? Porque, querendo ou não, vocês acabaram de passar vários conceitos, vários acontecimentos super interessantes agora, né? Que ao mesmo tempo em que você vê aí uma nova geração, sei lá, passando dias dentro de brechó, você tem a galera Fazendo fila na Zara Nova de Portugal. você tem do outro lado, né, tipo, a briga do imposto da brusinha. Então, né, a gente está aí, querendo ou não, vivendo um pouco dessa dicotomia. Mas, efetivamente, né, quando a gente fala de negócio, de comunicação, o que tem de novo, né? Quais que são as tendências de marketing de moda, por exemplo? Quer começar, Andréia? Eu vou falar um pouco mais na comunicação, que é muito mais a minha área em si. O que a gente está vendo muito a moda, ela está se adaptando cada vez mais forte para plataformas que estão mudando dinâmicas de comunicação. Então, o TikTok, o Instagram, o Pinterest, o YouTube, eles existem e eles estão pautando a forma de como se faz a comunicação. Não é mais agora, eu fazia minha comunicação e eu entendia onde eu ia colocar, se era 3 minutos no horário premium da TV ou se eu ia fazer um anúncio. Agora, eles estão ditando diante de algoritmos. 3 segundos, tem que pegar atenção. Então, o maior desafio hoje da moda na comunicação é entender essas dinâmicas que também são efêmeras. A comunicação também está efêmera. Então, se antes era um problema o produto ser ágil, a coleção ser rápida, hoje a comunicação ela tem que atender de forma muito rápida as dinâmicas também do mercado, que eles estão pautando, as big techs estão pautando como a gente vai se comunicar e como a gente se envolve com a moda. Então, isso é uma frente que eu acho que é um desafio e é uma tendência já confirmada mesmo, porque a gente fica muito de olho nesses formatos e a gente está vendo muito na moda a questão da inteligência artificial sendo um caminho para a gente fazer cenários de shooting. Shooting que eu digo é o cenário de fotos, né, campanhas. E até mesmo entender como que eu vou fazer a melhor clusterização do meu cliente via inteligência artificial, a comunicação. Então, a gente está muito nessa datificação, atendendo cada vez melhor. E a comunicação fica cada vez mais segmentada. Então, acho que na comunicação essas principais tendências que eu diria. E a gente também está vendo uma questão que é a comunicação um pouco mais voltada para a dinâmica da sustentabilidade, que vai sendo envolvida na comunicação também. Antes, era muito mais uma questão do design, da matéria-prima, e ficava ali. Hoje, eles estão colocando mais isso em cena. Então, o que eu quero dizer? O cenário, ele é sustentável? Ele passa um look and feel que a gente fala de sustentabilidade, que não adianta só o produto ser. Sim. Ele também precisa aparentar ser. Então, essa também é uma das tendências que a gente está vendo no movimento. Eu não sei se você vê no cruzamento de negócio com a comunicação, que você lida bem com os negócios também. Eu acho que tem algumas inovações em negócios que aceleraram essa comunicação mais ágil. Live shops foi a grande invenção da pandemia, assim, esse formato de vendas ao vivo no Instagram, da roupa, né, da marca poder ali, olha, tira dúvida, vem cá, olha esse zíper que tem aqui. Tá. Isso explodiu, isso para você ter ideia, ele tem um retorno 5 vezes, uma taxa de conversão até 5 vezes maior que o e-commerce. Isso para mim é uma coisa muito... certo? Então, olha a velocidade que você tem que ter. Sim. Não tem roteirização, gente, numa live não dá para ter roteiro. Você monta um roteiro, mas você tenta seguir ele. Aos 45 do segundo tempo entra uma pergunta, você tem que interagir. Então, é ao vivo. Né? O produto acabou, daí você já tem que colocar acabou, outro. você tem que colocar outro, que tinha outro lá no script, mas aquele já acabou, já encerrou, porque a galera entrou no site e já comprou, então você tem que É o trocar. Ciro Bottini da moda? It's kind of Eu that. nunca vi isso. Sério? Não. Então, quando você entra no seu Instagram, você vai ver ali que tem algumas marcas. Se você segue marcas de moda, talvez você não esteja seguindo marcas de moda. Muito Então, mal, é por gente. isso. Então, não. Então, no Instagram, as marcas de moda, você vê ali as lives acontecendo, como lives de pessoas normal, só que a live da marca. Quando você entra lá, marcas internacionais, hoje, a live é o desfile transmitido em real time, tá? Elas não fazem muitas lives. Então, ele vai lá, você vai ver o desfile que está acontecendo. Marcas nacionais e marcas de nível de consumo mundial fazem live shop. Então, é a venda ao vivo daquela coleção via Instagram, com um mecanismo de compra na tela. Você coloca o produto, coloca o link do produto, a pessoa já vai para o site vendo a live na rede social. Caramba, genial. Isso é muito rápido.
Mas isso, e aí vem, eu acho que um ponto importante da contextualização, da velocidade dessas inovações na comunicação e marketing em moda. A gente é muito lento ainda no Brasil nessa adoção. E quando eu falo a gente, eu excluo os grandes grupos de moda. Porque esses grandes grupos têm verba, têm equipe, têm lá suas equipes com 50, Sim. 80 pessoas em marketing. Então, você consegue incorporar isso muito mais rápido. E aquela marca de moda que tem 2 pessoas na área de marketing? Sim. Isso passa muito distante. Então, essa é a elasticidade que a gente tem do uso de ferramentas em moda. Eu tenho poucas empresas grandes que têm muita capacidade de usar todos os recursos e muitas empresas pequenas que não conseguem nem usar. Exatamente. E eu queria até aproveitar essa deixa que você mencionou, de justamente falar um pouco também sobre tecnologia e perguntar para vocês o que tem de novo na gestão e no marketing de moda quando a gente leva em consideração a tecnologia. Vocês mencionaram, né, a questão da inteligência artificial, da gente utilizar para os chutes e tudo mais. O que mais que vocês conseguem trazer que a gente está vendo? Porque, querendo ou não, por exemplo, isso para vocês pode ser uma coisa até já super estabelecida, mas para mim foi novidade. Como assim? Peraí, tipo, Ciro Bottini falando, compre, Ciro aqui a Bottini, camiseta. exatamente, é o Bottini. Então, É isso. para mim isso é novidade, mas a gente tem algumas outras alternativas em relação, que tem relação direta com a tecnologia, porque querendo ou não, o meu consumo de conteúdo, por exemplo, eu ainda tô no Get Ready With Me, sabe? Tipo, eu ainda tô vendo gente, tipo, essa aqui combina com não sei o que. Aí eu falei, pô, tá legal. Então, tipo, isso aí já tá fazendo sentido pra mim, é uma coisa que eu já acompanho que pra vocês já é super velho. Mas levando em consideração tecnologia, o que a gente tem no mercado atualmente? O que eu vejo, assim, eu acho que a gente também tem um distanciamento muito profundo mesmo, assim, do que tem e o que a gente consegue aplicar, igual o que a Kate disse. Porque, assim, a gente fala muito sobre... Acho que a moda, ela tem muito uma questão tecnológica que poucas marcas e poucos grupos conseguem aplicar. Então, assim, a gente lida com marcas que ainda não conseguem ter um site com integração de estoque entre as lojas. Então, isso já é uma coisa do passado, só que ainda é um problema. Tem marca que não consegue integrar cadastro de cliente para fazer clusterização. Sim. Então, assim, a gente tem as melhores plataformas. O luxo, ele traz muito isso. Você compra na Chanel aqui do Brasil, ele sabe, nossa, você comprou em Paris, em Xangai, ele tem um histórico. Você vai numa loja de uma marca brasileira, eles nem sabem que você é cliente. Às vezes você compra no online e na loja física você não tem cadastro. E não aí tem, ele dá fala, pra mas cadê esse trocar. CPF? Ai, não tem cadastro. Eu falo, mas eu compro online e eu não tenho, como assim? Porque a mentalidade Isso. de como lida com o negócio de moda. É isso aí. Porque eu sinto que a área criativa da moda, ela tá muito à frente, que a gente vê marcas pequenas, com mentes criativas que dão de 10 a 0 em marcas lá fora, só que a operação dessa marca não funciona. Então, essa mente criativa, ela não existe, porque não consegue amplificar para o mercado. Ela não consegue fazer um produto dela aparecer numa busca. Então, eu acho que a sua pergunta, ela entra numa questão que é o quanto é difícil no Brasil a gente implementar coisas que ainda são básicas. Mas o que a gente está vendo de tecnologia é muita questão que falam que é uma questão que acontece, mas que a gente não aplica ainda. Eu estava vendo os reports, a Kate pode até discordar, porque a gente... ela é bem business e eu sou um pouco mais... Mas o metaverso, ele veio como uma tendência, só que a própria geração Z falaram, mas o que eu faço com isso? Eles não viram funcionalidade. Eles viram uma promessa, mas não viram funcionalidade. Daí vem alguém e fala, vamos fazer um 360 com um boneco, você coloca a camiseta, mas, amigo, você nem me entrega em casa, por que eu quero um boneco? Então, a gente está vivendo isso, né? Às vezes, eu fico até ignorando um pouco de tecnologia, que eu fico assim, gente, vamos fazer o arroz com feijão? Porque senão gera ansiedade, mas é uma forma, acho que, de lidar no dia a dia que a gente fica lidando com muitos problemas. E as pessoas, elas ficam olhando muito, mas você viu o que alguma marca está fazendo? Mas e o seu site? E o seu CRM? E esse gestor da moda, ele acaba sendo muito impactado pelo efêmero, tá? E o efêmero que foi aplicado na Big Tech. Então, ele fala, a Amazon já está usando tal coisa, o Mercado Livre... Mas eu não vou conseguir trazer isso para aqui, para cá, né? Olha lá, veja bem. Então, isso também causa uma frustração no gestor. Eu tenho muitos casos de gestores que falam, nossa, eu fui para tal feira fora, eu vi tanta coisa, cheguei aqui,
não vou conseguir fazer nada. Então, isso acontece. Quando a gente fala de tecnologia, tem uma tecnologia, assim, o mobile device, para mim, ele é o grande turning point para as empresas de moda, tá? Eu até brinquei esses dias com um cliente e falei assim, vamos fazer um app melhor do que o nosso site? No app, a gente está na palma da mão do cliente. A gente manda notificação para ele, a gente conversa com ele, a gente armazena histórico, a gente faz o que a gente quiser. No e-commerce, eu vou ter que esperar ele entrar lá, né? E aí? E agora? Como é que a gente faz? Então, para mim, a melhor, assim, o que é mais fácil, está na mão e pronto para muita gente usar, é, de fato, o desenvolvimento de aplicativos. É você começar a ter o seu relacionamento com o teu cliente no teu ambiente online. Sim. E não naquele ambiente online tão inseguro, né? Sem essas travas todas. Na palma da mão, uma melhor visualização, navegação, Sim. chat. Então, eu vejo a tecnologia muito aliada à moda para experiência de cliente, para CRM. O pessoal de produto se mata em tentar trazer tecnologia e inovação e morre na praia, porque elas não conseguem implementar. Elas têm um processo no especialista, ela não tem o cara de tecnologia dentro da empresa, ela tem que contratar um cara de fora, ela fica na mão, Paga e ela por não hora. faz. Paga por hora e ela desiste de fazer, É. sabe? Então, tecnologia e moda, eu vou pegar aqui o gancho da Andréa, mas vou dizer que tecnologia e luxo fazem todo sentido. Eles estão muito mais próximos e muito mais avant-garde. Quando a gente olha a moda em si, o recorte de moda, sem classificar ela, a gente ainda deixa a desejar. E, queridas, finalizando a nossa conversa, querendo ou não, a gente meio que passou um pouco por isso, de falar sobre o mercado de moda de uma maneira um pouco mais, né, abrangente e tudo mais. Que ensinamentos que vocês acreditam que esse mercado e a comunicação do setor de moda podem trazer para outros segmentos? Porque, querendo ou não, a gente começou a nossa conversa discutindo um pouco sobre ESG, sobre essa questão, né, de justamente essas ações sustentáveis e se vale realmente a pena se você, né, ter essas iniciativas, se você não comunicar bem elas, porque, querendo ou não, na cabeça de algumas das pessoas que estão no topo, é tipo, pra quê? Se eu não vou ganhar nada com isso, por quê? Faz o mais barato. Então, assim, que tendências que vocês veem dentro do mercado da moda que a gente poderia, às vezes, aplicar em outros setores, em outros mercados, movimentações que a gente poderia oferecer para outros profissionais? Olha, eu acho que a moda tem que aprender com outros setores. E aí eu vou fazer a provocação inversa. Eu acho que a gente tem que aprender com as empresas de logística, a gente tem que aprender com as empresas de tecnologia, tem que aprender com as grandes indústrias de bens de consumo, apesar de serem ciclos de produtos muito diferentes. A Unilever, a Procter Gamble, elas escoam milhões de produtos, elas têm um brand awareness incrível. Então, peraí, o que tem ali que a gente pode aprender dentro desse mecanismo? Então, acho que a moda tem muito a aprender de outros. Mas quando você traz isso, o que a moda pode ensinar... Eu estava conversando com uma professora na graduação de publicidade agora, e ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, o quanto de imagem de moda a gente começa a trazer para as campanhas publicitárias farmacêuticas. Tá? Vamos pegar uma campanha de uma farmacêutica, uma campanha de carro. Eu tenho que pensar no look, eu tenho que pensar no acting, eu tenho que pensar no cabelo, no brinco, no sapato, em tudo que aquele personagem vai estar usando. Porque se tiver qualquer coisa fora do lugar, vai gerar uma crise para mim. E a primeira pessoa que tiver com um olhar mais afiado em moda vai ver. Então, eu vejo que a moda tem muito do lifestyle de moda, da imagem de moda, a ensinar para outros setores. Mas a moda como gestão, ela tem que aprender dos outros. É uma troca, sabe? Eu acredito que a moda, ela ensinou para a indústria pensar e ser formatada do jeito que ela está hoje. Porque, assim, se você entender por que a gente lança produto a cada 6 meses, por que a gente tem uma etiqueta que define se é uma camiseta branca de uma marca ou outra, porque a moda, ela colocou na gente a ideia do que a gente quer representar. E hoje eu acho que a moda, ela ensina que cada vez mais quem entende esse consumidor, o que ele quer, é uma relação muito mais emocional. Então, assim, a moda, ela consegue mexer com a nossa individualidade,
com o nosso pertencimento, com o nosso distanciamento de grupos. E quando você entende isso, o jogo fica muito mais fácil. Quando eu digo jogo, o jogo do negócio, da comunicação, porque não é sobre um shampoo. Quando a gente fala, né, de uma indústria como a Unilever, é sobre o que esse shampoo fala sobre você, sobre quem você tá nesse momento, qual é o seu tipo de cabelo. E isso é muito sobre a sua relação com você e com o mundo. E quem definiu isso? Né? A gente vê que foi a moda que ela foi clusterizando, desde a história dela. Então, assim, quando você olha para a moda com um olhar de comportamento, ela diz muito sobre você. É que eu acho que hoje em dia as pessoas não estão tendo tempo nem de observar mais e interpretar. Então, tudo está sendo tão rápido que a gente está deixando passar muitas coisas boas que poderiam ser digeridas e trazidas para um negócio. A Apple só é a Apple porque ela entendeu que tinha alguém que queria mostrar ao sair, assim, tirar um celular e falar assim, eu sou diferente, eu sou mais criativo só por esse celular. O iPhone, ele clusterizou clientes pelo assim, eu tenho o iPhone 16, então eu sou o topo. Eu tenho 15, eu tô um pouquinho abaixo. Eu tenho 14, mas se eu perguntar quem tem iPhone, todo mundo levanta a mão. Mas se eu falar quem é que tem o 16, daí eu falo, 1%. Ele fez uma dinâmica que é o desejo pela marca, você se identifica com todos os códigos, criatividade, simplicidade, design, minimalismo, ele tem um monte de coisa ali. Só que na hora que você entende como ele clusterizou, isso é muito a moda. É muito, é a lógica da moda. Então, assim, é a lógica da moda, ela Até a impera. questão dos fones serem brancos num mercado em que Exato, sempre foi preto, né? Isso, exato. Então, por quê? Isso é beber puramente num código de moda, num código de diferenciação ou pertencimento, né? E entendeu muito bem, mas entendeu muito bem o que um público queria. O Steve Jobs, ele viu a filha dele e falou, por que você carrega esse Walkman? Porque eu gosto. Ele falou assim, um dia eu vou te dar 1000 músicas sem ter que você trocar fitas. E foi genial, ele estava observando o comportamento de um jovem, né? Exatamente. Kate e Andréia, muitíssimo obrigado pela participação eu de adorei. vocês. Obrigada. Muito obrigada por terem oferecido aí tanto tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Até Sim. a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Fui!